durante uma troca de mensagens entre vocês. Vira. Fábio Porchat. Um dia eu estava no Twitter e ele me citou o meu Twitter. Eu acho que eu estava falando assim que... Deixa eu ver se eu me recordo. Eu falei que eu estava sendo censurada ou perseguida, alguma coisa assim, pelos poderosos políticos. Ele falou, não são os poderosos, são as pessoas mesmo. Aí eu falei, por trás dos partidos políticos, há pessoas, Fábio. E tomara que essas pessoas, esses partidos, não tentem calar as tuas piadas como estão tentando calar a minha opinião. Seria uma lástima. Foi tudo que eu escrevi. E depois eu bloqueei, porque nem era amiga dele no Twitter, nem era seguidora dele no Twitter. Foi ele que me citou no Twitter. Vou abrir um parênteses, porque ele encerra falando de um tema que foi muito forte e muito discutido em todas as redes sociais sobre a sua opinião com relação às justiças com as próprias mãos. Onde uma pessoa os justiceiros amarraram um ladrão no poste. E você disse que era até compreensível esse tipo de atitude. Isso gerou um amor e um ódio. Era quase como incitar a sensação que eu tive, né? Incitar a violência, talvez. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso foi muito forte. E logo depois houve um caso lamentável, enfim, que uma pessoa chegou a falecer. E alguns jornalistas até te culparam por isso. Então, eu acho que essa é uma hora para você dizer o motivo desta opinião e se esta foi uma opinião que talvez você diria diferente ou até mudou de um tempo para cá. Você pode... Olha, Eliana, o justiçamento, que é diferente de justiça, apesar de serem palavras parecidas, justiçamento não é justiça. Eu conheci a justiça, eu trabalhei 16 anos na justiça. Eu sei o que é justiça, eu sei o que é lei e eu sou uma pessoa legalista. Eu jamais defenderia a justiça com as próprias mãos. Eu sou uma cristã. Jamais eu defenderia. Até houve um caso, assim que eu cheguei aqui, teve um caso terrível de justiçamento, né? De justiça com as próprias mãos. Ocorreu em Belém. Um assassino foi preso e as pessoas da cidade cercaram a delegacia, retiraram o rapaz da delegacia e lincharam. E mataram essa pessoa. E recentemente uma garota no Guarujá também. Isso foi antes, foi em 2011 isso. E na época eu fiz um comentário contundente contra o justiçamento. Eu não sei se as pessoas se recordam. O que aconteceu no caso do menino preso ao poste? Existe um dispositivo legal que diz: qualquer do povo pode e a autoridade policial deve. Ou seja, você, Eliana, plateia, qualquer pessoa pode. E só a polícia deve prender em flagrante alguém que esteja cometendo um delito. Você pode prender alguém, você não pode torturar alguém, mas você pode prender alguém em flagrante delito. A lei te faculta isso, está no Código Penal. A lei também diz que você também pode defender a tua vida. Isso chama-se legítima defesa. Então, o que eu falei? Quando uma sociedade se vê desvalida, sem socorro, sem polícia, sem justiça, o que é que ela faz? Ela acha que ela tem o direito de tomar o lugar do policial. Ela acha que tem o direito de tomar o lugar do juiz. Ela acha que tem o direito de ser o carrasco. Isso é justiçamento. Eu nunca coadunei com justiçamento. O que eu falei é que é compreensível a atitude de pessoas que prendem, se unem para prender bandidos, que foi o caso, né? O bandido não foi morto, ele foi preso num poste. Eu falei que é justificável, não, que é compreensível
que essas pessoas com medo, né, elas tomaram o lugar de um policial que poderia ter ido lá, algemado e prendido, levado na viatura. Eu quis chamar a atenção das autoridades para que tomem para si os seus deveres. Dever de garantir à sociedade segurança pública. Dever de garantir ao cidadão de bem o direito de ir e vir. Era isso que eu chamei a atenção. E eu falei, quem está com pena do bandido que ficou preso no poste, por que não adota? E não foi uma brincadeira, não. Ninguém adotou esse menino. Ninguém. A moça que tirou foto com ele, publicou no Facebook. As pessoas que criticaram, Ministério Público, sei lá, direitos humanos. Quem deu a mão a esse menino? Ninguém. O menino, 15 dias depois, estava solto, fazendo as mesmas coisas e foi preso pelo mesmo motivo. Por quê? Porque a sociedade e o governo não deram a mão a esse menino, porque ninguém adotou esse menino. Então eu quis chamar a atenção para isso, que o justiçamento acontece quando o Estado falha. Então não adianta colocar a culpa da violência numa apresentadora que chamou a atenção para um fato. Tomem para si, governantes, a sua responsabilidade. Eu sou apenas uma voz que tem o direito de se expressar e que tem o direito de dizer o que pensa. Isso está na Constituição Federal, chama-se liberdade de expressão. Infelizmente, algumas pessoas entenderam isso como incitação ao crime. Não foi incitação. Não defendo o justiçamento. Eu defendo a justiça. Eu conheço a justiça de dentro. Eu conheço as entranhas da justiça porque eu trabalhei na justiça. Eu trabalhei na vara da infância e da juventude. Muito bem. Eu trabalhei com menores. Então eu sei do que eu estou falando. Eu não chamei a justiçamento. E não cabe a minha carapuça de ser responsável por qualquer ato de justiçamento que já havia antes do meu comentário e haverá depois. Infelizmente, algumas pessoas distorceram o que eu falei por interesses escusos, e eu digo mais, interesses políticos, para tentar me intimidar e calar outras opiniões. Porque ninguém se importou com aquele menino no poste, gente. Ninguém adotou esse menino do poste. E eu queria saber onde está esse menino. Se alguém teve piedade dele, ou foi só mesmo um oba-oba na internet. Vamos linchar moralmente aquela jornalista que está incomodando certos poderosos. Vamos acabar com a reputação dela. E aí é isso que aconteceu. Está dito. E agora a sua resposta. Você aceita ou não aceita Fábio Porchat como seu amigo? Olha, eu acho que o bom humorista, ele tem que saber qual o limiar entre o humor e o desrespeito. Eu acho que ele precisa aprender muito. Ele é engraçadinho, é jovem, tem muito a aprender ainda. Aprenda com os grandes, Porchat, aprenda com o Chico Anísio, aprenda com o Jô Soares, aprenda com Carlos Alberto Nóbrega. Aprenda com os grandes, se você será grande. Por enquanto eu não te aceito. Desculpa. Não aceita no poste. E você disse que era até compreensível esse tipo de atitude. Isso gerou um amor e um ódio. Era quase como incitar a sensação que eu tive, né? Incitar a violência, talvez. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso foi muito forte. E logo depois houve um caso lamentável, enfim, que uma pessoa chegou a falecer. E alguns jornalistas até te culparam por isso. Então, acho que essa é uma hora para você dizer o motivo desta opinião, e se esta foi uma opinião que talvez você diria diferente ou até mudou de um tempo para cá. Você pode... Olha, Eliana, o justiçamento, que é diferente de justiça, apesar de serem palavras parecidas, justiçamento não é justiça. Eu conheci a justiça, eu trabalhei 16 anos na justiça. Eu sei o que é justiça, eu sei o que é lei, e eu sou uma pessoa legalista. Eu jamais defenderia a justiça com as próprias mãos. Eu sou uma cristã. Jamais eu defenderia. Até houve um caso, assim que eu cheguei aqui, teve um caso terrível de justiçamento,
né, de justiça com as próprias mãos ocorreu em Belém. Ela acha que tem o direito de tomar o lugar do juiz. Ela acha que tem o direito de ser o carrasco. Isso é justiçamento. Eu nunca coadunei com justiçamento. O que eu falei é que é compreensível a atitude de pessoas que prendem, se unem para prender bandidos, que foi o caso, né? O bandido ele não foi morto, ele foi preso num poste. E eu falei que é justificável, não, que é compreensível que essas pessoas com medo, né? Elas tomaram o lugar de um policial que poderia ter ido lá, algemado e prendido, levado na viatura. Eu quis chamar a atenção das autoridades para que tomem para si os seus deveres. Dever de garantir à sociedade segurança pública. Dever de garantir ao cidadão de bem o direito de ir e vir. Era isso que eu chamei a atenção. E eu falei, quem está com pena do bandido que ficou preso no poste, por que não adota? E não foi uma brincadeira, não. Ninguém adotou esse menino. Ninguém. A moça que tirou foto com ele, publicou no Facebook. As pessoas que criticaram, Ministério Público, sei lá, direitos humanos. Quem deu a mão a esse menino? Ninguém. O menino, 15 dias depois, estava solto fazendo... Durante uma troca de mensagens entre vocês. Vira. Fábio Porchat. Um dia eu estava no Twitter e ele me citou o meu Twitter. Eu acho que eu estava falando assim que... Deixa eu ver se eu me recordo. Eu falei que eu estava sendo censurada ou perseguida, alguma coisa assim, pelos poderosos políticos. Ele falou, não são os poderosos, são as pessoas mesmo. Aí eu falei, por trás dos partidos políticos, há pessoas, Fábio. E tomara que essas pessoas, esses partidos, não tentem calar as tuas piadas como estão tentando calar a minha opinião. Seria uma lástima. Foi tudo que eu escrevi. E depois eu bloqueei, porque nem era amiga dele no Twitter, nem era seguidora dele no Twitter. Foi ele que me citou no Twitter. Vou abrir um parênteses, porque ele encerra falando de um tema que foi muito forte e muito discutido em todas as redes sociais sobre a sua opinião com relação às justiças com as próprias mãos. Onde uma pessoa os justiceiros amarraram um ladrão. Um assassino foi preso e as pessoas da cidade cercaram a delegacia, retiraram o rapaz da delegacia e lincharam e mataram essa pessoa. E recentemente uma garota no Guarujá também. Isso foi antes, foi em 2011 isso. E na época eu fiz um comentário contundente contra o justiçamento. Eu não sei se as pessoas se recordam. O que aconteceu no caso do menino preso ao poste? Existe um dispositivo legal que diz: qualquer do povo pode e a autoridade policial deve. Ou seja, você, Eliana, plateia, qualquer pessoa pode. E só a polícia deve prender em flagrante alguém que esteja cometendo um delito. Você pode prender alguém, você não pode torturar alguém, mas você pode prender alguém em flagrante delito. A lei te faculta isso, está no Código Penal. A lei também diz que você também pode defender a tua vida. Isso chama-se legítima defesa. Então, o que eu falei? Quando uma sociedade se vê desvalida, sem socorro, sem polícia, sem justiça, o que é que ela faz? Ela acha que ela tem o direito de tomar o lugar do policial. As mesmas coisas, foi preso pelo mesmo motivo. Por quê? Porque a sociedade e o governo não deram a mão a esse menino, porque ninguém adotou esse menino. Então eu quis chamar a atenção para isso, que o justiçamento acontece quando o Estado falha. Então não adianta colocar a culpa da violência numa apresentadora que chamou a atenção para um fato. Tomem para si, governantes, a sua responsabilidade. Eu sou apenas
uma voz que tem o direito de se expressar e que tem o direito de dizer o que pensa. Isso tá na Constituição Federal, chama-se liberdade de expressão. Infelizmente, algumas pessoas entenderam isso como incitação ao crime. Não foi incitação. Não defendo o justiçamento, eu defendo a justiça. Eu conheço a justiça de dentro, eu conheço as entranhas da justiça porque eu trabalhei na justiça. Eu trabalhei na vara da infância e da juventude. Muito bem. Eu trabalhei com menores. Então eu sei do que eu estou falando. Eu não chamei a justiçamento. E não cabe a minha carapuça de ser responsável por qualquer ato de justiçamento que já havia antes do meu comentário e haverá depois. Infelizmente, algumas pessoas distorceram o que eu falei por interesses escusos, e eu digo mais, interesses políticos, para tentar me intimidar e calar outras opiniões. Porque ninguém se importou com aquele menino no poste, gente. Ninguém adotou esse menino do poste. E eu queria saber